Olha, gente, deve ser votado nos próximos dias aí na Câmara Municipal em São Luís o projeto Escola Sem Partido. É um assunto que, na verdade, tem sido discutido por todo mundo, em todo o Brasil. E a gente vai conversar com o vereador Samarques aqui. Vem para cá, professor, a gente conversar a respeito desse assunto. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigado. Tudo bem? Bom dia, nosso estado. Professor, me diga uma coisa aqui, para a gente começar. Fica só um pouquinho assim, para a gente ficar de frente para a câmera, nós dois. Isso. O senhor é contra ou a favor o Escola Sem Partido? Contra. Agora, me diga, o que significa o Escola Sem Partido? Por que o senhor é contra? Na verdade, companheiro Joisael, o Escola Sem Partido não é escola sem partido, é escola com partido. A escola que realmente vai buscar dar exclusividade àqueles partidos. A gente sabe que quem ganhou a eleição presidencial no Brasil hoje foi a extrema-direita. Então será a escola com a postura dos partidos de extrema-direita. Aqueles partidos que realmente buscam o retroagir aos idos da ditadura. Porque a própria Constituição, no seu artigo 206, coloca nas mãos dos professores o direito de liberdade absoluta no processo de ensino-aprendizagem. O livre aprender, o livre ensinar. Isso também está previsto em lei especial, que é a Lei de Diretriz e Base, que é a Lei 9.394, de 96, principalmente nos seus dois primeiros artigos, no inciso 1º e no inciso 2º da Lei de Diretriz e Base, que determina esse mesmo meandro, que é a liberdade do ensinar, a liberdade do aprender. Mas, professor, vamos lá. Só para a gente... tem duas coisas aí que a gente já pode extrair da sua fala. Primeiro, mas não já existe hoje, que o pessoal, pelo menos se alega aqui, já existe uma tal de doutrinação. Engraçado uns nomes assim que eles conseguem colocar, né? Doutrinação, que seria, já que está se falando que o Escola Sem Partido seria, então, nos moldes do que a direita quer, se diz que hoje está nos moldes do que a esquerda quer. Não é isso. Eu duvido muito, por exemplo, eu sou vereador de São Luís, mas eu sou professor há 32 anos. E eu quero que algum aluno demonstre que eu já tenha dado alguma aula dizendo para algum aluno votar em algum partido ou algum candidato. O que nós não podemos é cercear o direito do aluno em ter acesso a todas as teorias. Por exemplo, essa semana eu vi uma colocação em uma das redes sociais dizendo que quem tem que ensinar é a família. A educação compete à família e ensinar ao professor. Não, a própria Constituição utiliza o termo educar, que é mais amplo, porque não temos apenas que ser conteudistas, mas prepararmos cidadãos, acima de tudo, críticos. E um detalhe, doutrinar, para quem não sabe, significa ensinar. Se doutrinar significa ensinar, orientar para desenvolver um cidadão crítico, eu sou um doutrinador. Não existe essa história de esquerdismo. O que eles querem impor realmente é uma linha de pensamento apenas com base no cristianismo. Eu sou cristão particularmente, mas o Estado brasileiro é um Estado laico. Eu tenho que ensinar islamismo, eu tenho que ensinar confucionismo, eu tenho que ensinar socialismo, eu tenho que ensinar anarquismo, eu tenho que ensinar comunismo, eu tenho que ensinar tudo. Eu sou historiador. Essa história de Escola Sem Partido... Ensinar, o senhor disse, na questão de informar e de dar conhecimento. Informar, dizer todos os lados. A gente tem que trabalhar os dados dentro de uma visão crítica e não somente conteudista. Detalhe, todos os historiadores elaboram hoje, praticamente todos elaboram provas de concursos, assunto atualidade, que eu também sou professor de atualidade, e para os vestibulares, provas altamente críticas. A população, ela está sendo iludida por esse tipo de pensamento, mas ela não percebe que, na verdade, isso aí é um resquício da ditadura. A prova disso é que estão querendo agora aprovar no Congresso Nacional um posicionamento que não haja qualquer tipo de empecilho para aprovação de qualquer matéria que possa ser proveniente de mensagem do Poder Executivo. Isso volta à época do decreto, da época dos decretos legislativos, da época da ditadura militar. Não existe, companheiro Gisele, não existe população maranhense. Essa história de que a gente prepara comunista, isso não existe. O que esse pessoal que defende Escola Sem Partido tem que cair na real e defender, sim, dignidade salarial para professores e condições de trabalho. Outra coisa, não tem que ter escola sem partido, porque a gente também tem que ensinar política partidária dentro do ensino da história, da geopolítica, da filosofia, da sociologia. Tem que ensinar, sim, igreja sem partido, porque a igreja é ambiente de pregação de fé, de pregação dos seus
referidos credos, independentemente de qualquer credo, e não escola sem partido. O que fazer de uma aula de história sem falar de política, de sociologia, de ciência política? Você é jornalista. Você teve uma disciplina chamada ciência política. Onde é que vai se ensinar ciência política sem aprender política partidária? Ciência política, história, sociologia, filosofia. Então, na verdade, isso aí é amordaçar professores. Que absurdo essa história, por exemplo, de filmar professor. Eu só posso ser filmado se eu autorizar. Eu tenho direito à minha imagem, eu tenho direito à minha voz com base na Constituição. No momento que a gente flexibiliza essa liberdade, isso é abrir uma porta plausível, muito forte, para nós voltarmos aos idos da ditadura. Daqui a pouco vai ser jornalismo sem partido, comunicação sem partido, tudo sem partido, porque é a linha da ditadura. É ilusão, a população tem que escutar, a população tem que ouvir, são aqueles que conhecem sala de aula, que são os professores. A coisa é tão absurda que há 2 semanas atrás um companheiro me disse que o prof tinha livro didático que ensinava aluno em atos libidinosos. Isso não existe. Eu perguntei, me mostra o livro didático. Quer dizer, umas coisas, umas teorias, uns vislumbrar que não existem realmente. Nesse assunto, eu me permito aqui até dar meu posicionamento pessoal em relação a essa questão, é que se faz uma confusão danada hoje em relação à educação sexual com sexualidade em si. São coisas completamente distintas. E aí, por outro lado, se reclama que meninas cada vez mais novas, por exemplo, engravidem, que os meninos entrem na vida sexual cada vez mais jovem. E se não tiver informação a respeito disso, a respeito do que fazer, de se prevenir contra DSTs, contra a gravidez precoce, tal, isso aqui lá. Então, nesse aspecto, eu concordo plenamente com o senhor, vereador, porque, e eu, inclusive, me lembro, nos anos 80, nos anos 90, na verdade, eu, adolescente, lembro que tinha palestra na escola falando a respeito disso, de contraceptivos, ensinando a colocar camiseta. Hoje parece assim que a sociedade brasileira foi tomada por um falso moralismo, por uma hipocrisia desgraçada, que falar de educação sexual, estão dizendo que está ensinando a criança. Não, ao contrário, não está ensinando a criança a fazer sexo, está ensinando a criança a se proteger, inclusive contra estupro, inclusive contra abusos sexuais. Nós fomos à faculdade para aprendermos também linguagens específicas de acordo com a faixa etária. Quer proibir também a educação sexual para crianças e adolescentes nas escolas. Se nós que somos preparados para ensinarmos os seus filhos, e se nós formos realmente podados dessa capacidade que nós temos, vocês podem ter certeza, a rua vai ensinar. E podem ter certeza que vocês vão dizer, o que eu fiz para meu filho ficar assim? Não foi o que você fez, foi o que talvez você tenha apoiado para gerar essa situação sectária de voltarmos a esses idos tristes e tenebrosos que o Brasil passou por 21 anos. Não vamos abrir mão da nossa liberdade de expressão. Só para a gente encerrar, professor, nosso tempo já correu demais, mas eu não podia deixar de levantar 2 questões. Uma delas é em relação ao comportamento do professor em sala de aula, que se diz muito é o seguinte, mas isso não é papel de professor, é papel da família. E quando há conflitos, por exemplo, até entre próprios alunos ou qualquer outro tipo de conflito dentro de sala de aula, de comportamento do aluno e que o professor intervém, quer dizer que o professor teria que deixar de fazer essa intervenção e entregar para a família? Quer dizer, ficaria restrito somente a ensinar aquele conteúdo específico, que é o que dizem, né? É para ensinar matemática, não é para ensinar agora. Beleza, aí se o aluno tem uma malcriação, alguma coisa, não se resolve mais isso, não leva mais na sala da diretora, chama os pais, é isso? A situação vai chegar a esse ponto. Porque o desequilíbrio da família brasileira acaba deixando sob nossa responsabilidade, que eu sou vereador de São Luís, mas eu continuo sendo professor de adolescente. Quer dizer, a bomba cai para a gente. Que quando a gente, por exemplo, eu estou dando uma aula, que eu vejo que o aluno está desatento, eu bato na costa do aluno e levo o aluno para conversar. E ali é uma relação de confiança, uma relação de amigo. Ali é o estender o trabalho do educador, que eu sou educador, para ter que dizer... Tem gente que defende que o senhor não deveria fazer isso, que isso é papel da família. É isso que eu estou dizendo. Eu tento... Família desequilibrada, né? Desestruturada. E para a gente encerrar, professor, como é que vai se dar essa discussão na Câmara? O que se espera? Olha, o que a gente espera, sinceramente, é que eu vou lutar para não retirar a liberdade de cátedra dos professores. Mas a possibilidade de passar é muito grande. Já conversei com os colegas parlamentares que apresentaram os respectivos projetos de lei para que eles retirem isso de pauta, porque realmente nós não precisamos de amordaça.
A gente precisa de dignidade salarial. Senhores parlamentares, sociedade brasileira, nenhum país pode se arvorar enquanto grande nação, enquanto professor ganhar o que ganha no Brasil hoje, o que recebe no Brasil hoje. A gente precisa, não é de amordaça, não é de venda, não é de tapar ouvidos, a gente precisa de dignidade salarial e de condições de trabalho. Lutem por nós, porque é a gente que prepara os filhos de vocês. Isso que estão fazendo é uma viagem em direção ao mundo tenebroso, ao mundo obscuro, em que essa responsabilidade de bem educar os filhos de vocês vai ficar única e exclusivamente nas mãos de vocês. Confie na gente, que a gente sabe como trabalhar. Professor, obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso programa. Leve o nosso abraço lá. Muito obrigado a todo o Estado e obrigado pela oportunidade. Valeu, professor. Obrigado.